Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação. Fala galera, oi para vocês que acompanham o Nota 10, nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast Nota 1000, aí nessa reta final do Enem 2023, e dessa vez, já que a gente está próximo aí do nosso segundo e último dia de provas, trazendo as ciências da natureza, trazendo matemática também, a gente trouxe o professor André Leandro, nosso professor de biologia, para quem acompanha o Nota 10 já conhece a carinha dele, para a gente falar um pouquinho sobre biologia, sobre o que esperar dessa prova de ciências da natureza. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigada por topar estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Em nome do Colégio Menino Deus, estamos aqui sempre à disposição do Canal 10, né? Sempre à disposição do programa que a gente tanto admira e que há tanto tempo estamos em parceria, né? Eu acredito que seja uma bela iniciativa e sempre que possível eu estarei à disposição do programa, né? E aproveitando o máximo possível a oportunidade. Ai, coisa boa. Eu acho que a gente já pode começar aí falando assim... Quem veio aqui, a gente já foi conversando para esse período de preparação, falando sobre os assuntos mais recorrentes, aproveitando que a gente está nesse papo mais descontraído, tendo assim as dúvidas que eu tinha, que pode ser a dúvida de quem está acompanhando o nosso podcast, né? Então, falar um pouquinho sobre a prova de ciências da natureza, sobre biologia. Quais são os assuntos que geralmente a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de estudar para ir para o Enem? Aluno, é um fato quase que recorrente, né? Um fato quase que repetitivo. Meus alunos, inclusive, estão quase que se tornando saturados em eu repetir que os temas mais comuns de caírem em biologia, né, estão relacionados à genética, né? Se a gente vier em ordem proporcional, eu posso citar primeiro a ecologia, né, um assunto na qual eu estou apostando muitas fichas, né, levando em consideração essa elevação de temperatura, né, onde recordes estão sendo batidos a cada mês, né, recordes históricos, por sinal, e aí me faz remeter ao que caiu de domingo passado, né, voltado para a geografia. Eu aposto muitas fichas na parte da ecologia. A gente também não pode esquecer a parte de genética, né, que eles também constantemente exploram bastante esse assunto, até porque genética ela tem um leque muito grande, né, de conteúdos que faz com que o aluno ele possa demonstrar de uma forma bem geral a parte de conhecimento, que vão desde a parte da primeira lei de Mendel até a parte de composição das hemácias, né, que é a parte de transfusão sanguínea. Então, isso aí é bastante comum. Outro assunto também muito comum de cair no Enem está voltado para a evolução. Inclusive, essa semana nós estamos lá no Colégio Menino Deus com a semana Foco, Ciências Naturezas e Exatas. E hoje eu conversando com os meninos, no meu discurso que a gente fala sobre Enem, eu sempre peço, né, para que eles não se permitam ser os maiores adversários deles. Porque, na verdade, ali é uma verdadeira maratona, né? O conhecimento, eu acho que ele vem em segundo plano. Em primeiro plano, eu costumo dizer que vem a questão da resistência. Resistência física, né? Resistência emocional, resistência biológica, como um todo. E voltando aí à questão da evolução, eu sempre peço para que eles leiam. O segredo da evolução é a leitura. Né? Porque eles costumam cobrar em evolução a questão do processo relacionado à seleção natural, né? E quando a gente fala lá em uso de antibióticos para bactérias, em uso de qualquer tipo de substância contra micro-organismos. E entre as alternativas, a gente se depara com situações em que eu passo para eles que eu acredito que aquelas alternativas estão ali para que quem vai corrigir parece que vai analisar se você realmente leu a questão. Né? Hoje mesmo, a gente trabalhando na questão lá, tinha
onde uma das alternativas, o antibiótico causava mutações em bactérias. Então, aluno, você não pode se deixar levar, né, por uma alternativa totalmente, eu posso dizer, absurda como esta. Por quê? Vamos lá. Quando eu falo em leitura, não entendam só passar os olhos nas palavras, é você interpretar o que está dizendo. Se a gente partir do princípio que os antibióticos eles vão causar mutações em bactérias, que sentido faria esses antibióticos serem vendidos? A gente já estava com um mundo bem descontrolado, né? Imagine só, né? Então, são fatores que nem estes que os alunos eles não podem, em hipótese alguma, pensar em marcar uma alternativa como esta. Né? E que isso aí vai, de fato, separar os homens dos meninos. Né? E, normalmente, essas questões, elas são antecedidas por textos gigantescos. Elas são antecedidas por um enunciado muito complexo. Um suporte que, às vezes, ajuda, tudo bem, vai ajudar. E aí, quando chega na hora do comando, o aluno ele já vem, talvez, bitolado em marcar uma alternativa, talvez até mesmo por ele achar aquela questão, aquele suporte muito fácil. E aí ele se deixa enganar por uma alternativa que é completamente absurda. Né? Como é, aluno, que um antibiótico vai causar mutação em bactéria. Como você bem falou. Imagine a diversidade. Nós todos já seríamos destruídos. A população humana não teria mais. Se todas as vezes que a gente adoecesse, tomasse um remédio, ele causasse uma mutação, nós estávamos sem controle. Imagine o coquetel que o fígado humano teria que fazer para você tomar antibióticos, tomar medicações diferentes e jogar cada medicação dessa uma pancada no fígado para ele poder. Mas, enfim, gente, é atenção. É leitura. É você como é que eu posso dizer? Você se dedicar de fato que você vai ter que ir para ler, uma maratona de leitura, né? Então, seguindo aí a linha de raciocínio, né? Primeiro nós temos a parte da ecologia, temos a parte de genética, nós temos a parte de evolução. E esses assuntos foram trabalhados, né, nas nossas aulas, inclusive com algumas oportunidades resolvemos questões relacionadas a esses temas. E um outro assunto que esses alunos olham para mim já com a cara... com uma feição já de reprovação. Vamos ver se eu vou olhar para você com uma feição de reprovação. Não, vai muito mais além disso aí. Por quê? Né? Qual é o assunto? O assunto na qual eu estou me referindo, gente, está voltado para a parte de botânica. Não sei, um pouco. Não é muito assim, o que eu prefiro a genética. Essa, de fato, ela realmente é mais complexa. Ela, de fato, é bem mais complexa, porque envolve uma questão de vocabulários, onde os alunos não estão no hábito, né, literário deles, não está no hábito social deles, e isso acaba, de certa forma, causando uma negatória para o tema, mas que é um tema também bastante recorrente, né? É um tema bastante recorrente que, por sinal, né, a dica que eu dou para os alunos, sempre em minhas aulas, é ele poder pegar palavras que aparentemente são estranhas, como angiospermas, como espermáfitas, como briófitas, como gametófita e esporófita, que ele possa pegar essas palavras e fazer uma separação, né, dos termos que formam essa palavra. Pegar o radical, o prefixo, o sufixo, enfim, e ver o seu significado. Né? Claro que talvez torne mais difícil, mas é uma estratégia que pode dar certo. Né? Associar esperma à semente, né? Associar anjo à proteção, associar gímeno à nua, né? Associar gine à estrutura reprodutiva feminina, né? Associar o andros ao masculino. Inclusive, eu dei uma pausazinha agora, porque sempre que eu vou falar sobre esse tema, eu gosto de dizer que eu sou homem 2 vezes. Né? Primeiro pela a forma que eu me expresso e depois segundo, pelo seu nome. Pelo nome, né? Mas isso aí, se a gente levar para países europeus, muitos deles lá usam o prefixo andrios para representar o masculino. Né? Então, é uma estratégia que a gente acaba passando para o aluno que não sei se é a certa. Mas ajuda. É uma opção. Né?
É uma opção para que ele, como formador de ideias, possa ter uma possibilidade de acatar ou não. E o nosso aluno hoje, ele é muito mais... tem uma fonte de pesquisa muito maior do que na minha época, né? E é recomendado também que vocês assistam outras teleaulas, né? Que você volte ao que a gente viu, o que foi visto nas aulas do Canal 10, que é para você poder formar montar uma estratégia, que aquela estratégia possa, de certa forma, lhe auxiliar. Então, assim, é claro que pode cair, né? Outros temas, como verminoses. Uhum. Né? É claro que pode cair outros temas relacionados a micro-organismos, mas o cargo-chefe, né, do Enem vem sendo sempre esses temas: ecologia, genética, evolução e botânica. O que é que eu não posso esquecer de ecologia? Muitas coisas. Muitas coisas, né? Tudo. Muitas coisas. A princípio, os termos. Você tem que saber o conceito do que é uma população. Você tem que saber o conceito do que é um ecossistema. Inclusive, né, quando a gente fala de um ecossistema, é interessante que analisemos os ecossistemas divididos por partes, né? E o que vai dividir esse ecossistema por partes? As suas condições climáticas. E entre essas condições climáticas faz com que os ecossistemas recebam um nome peculiar, um nome mais dirigido àquele tipo de ecossistema com características específicas que nós chamamos de biomas. Uhum. Né? Por sinal, nos últimos Enems que nós tivemos, foi pouco explorado. Né? Foi pouco explorado, me causou estranheza, me causou inclusive espanto, porque é um tema que era bastante cobrado. E entre os biomas, né, eu apostaria, a ponta de um dedo meu, eu apostaria em biomas como Mata Atlântica, né, Floresta Amazônica, o Cerrado, né, e também o Mangue. Por quê? Porque são biomas que estão em evidências, principalmente o Cerrado. Né? O Cerrado vem passando aí por cenas, né, de destruições avassaladoras, principalmente por causa dos incêndios. Sim. E o Cerrado, ele tem características peculiares, né, por plantas que estão, na verdade, uma flora e fauna que está adaptado àquele tipo de situação, que faz com que aquelas plantas elas não entrem em extinção. Elas têm aquele impacto, ocorre a redução populacional, mas daqui a pouco ela brota exatamente por possuir características que possibilitam elas se tornarem resistentes a grandes incêndios. Como, por exemplo, né, qual seria uma característica de uma planta do cerrado que torna ela resistente aos incêndios? Entre outras, nós temos que elas possuem o seu meristema, né? O que seria esse meristema? Seria um conjunto de células capazes, altamente capazes de sofrerem mitose, né? E nesse processo de divisão de mitose, essas células passam por um processo de diferenciação celular, onde elas vão originar as estruturas que vão compor a plantinha depois de adulta. Né? Então, essa é uma adaptação fantástica do cerrado. E o que faz, né, com que ele possa ser explorado por causa de algumas peculiaridades, e uma dessas peculiaridades é elas se tornarem resistentes a grandes incêndios, a grandes devastações, né, causadas ou de ação antrópica ou até mesmo de ação ambiental. Ecologia. Genética. Gente, genética, assim como botânica, é minha paixão. Genética, eu fico muito encantado com a parte da genética. Né? Queria voltar só um pouquinho lá para a parte da ecologia. Eu apostaria esse ano na parte do ciclo da matéria. Né? Em outros anos, é bastante cobrado. Gosto de coisas que tem, assim, os desenhos, ciclos. A pessoa ciclo fixa melhor na cabeça. Exatamente. Aí seria uma espécie de suporte que a questão vai oferecer. E eu sempre digo aos alunos, quando eles veem uma tabela, quando eles verem um gráfico, quando eles verem um ciclo, eles deem graças a Deus. Eles agradeçam, porque às vezes a resposta está ali. Né? E é bem interessante, às vezes, que eu converso com os professores de português, ali é um texto. Sim. Né? Ali é uma análise textual. Né? Porém, utilizando gráficos, utilizando fórmulas, né? Ao invés de palavras, setas, números, desenhos, que possa, de certa forma, facilitar.
Então, esse ano, né, o ciclo do nitrogênio ele é bastante cobrado, mas eu apostaria mais no ciclo do carbono. Por que o ciclo do carbono? Porque, além do metano, né, o carbono ele é dito como principal vilão para a intensificação do efeito estufa, o que ocasiona o que nós chamamos de aquecimento global. Né? É um tema mundial, como eu falei no início do meu discurso. Estamos aí batendo recordes em cima de recordes em questão de temperaturas. E a tendência é que para 2024 as temperaturas subam ainda mais. Então eu apostaria bastante no ciclo do carbono, né? Principalmente na queima de combustíveis fósseis. Né? E aí faz também nos remetermos a alternativas ecologicamente viáveis. Né? A fonte de energia renovável. Né, Luna? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha relacionada ao ciclo do carbono, a questão do sequestro de carbono, questão da fotossíntese, ao problema do desmatamento, né? Eu acredito que de alguma forma, o Enem... Isso aí vai ser cobrado. Eu acredito que sim. Em ecologia. Sim. E voltando para a genética, né? O que é mais importante saber em genética? Conhecer principalmente as leis de Mendel. E para você conhecer as leis de Mendel, eu também comentei na minha aula, é fundamental conhecer meiose. Né? Até porque na meiose ocorre um fenômeno lá, que é a recombinação gênica entre os cromossomos homólogos, que vai possibilitar o processo de variabilidade genética. E aí, quando a gente entra nesse gancho de variabilidade genética, faz com que a gente vá direto lá para o neodarwinismo. O neodarwinismo que vai estar lá em evolução. Então, são duas áreas, são duas vertentes que estão bastante interligadas. Né? Heredograma, né? Também apostaria bastante em heredograma, o que seria o que você conhece como árvore genealógica. E ali naquele heredograma, o que é que eles vão cobrar? Os quadradinhos pintadinhos, os quadradinhos em branco, os círculozinhos pintadinhos e o círculozinho em branco. Né? Aí fica a dica, né, que para quando você for analisar um heredograma, você procure, né, identificar se existem casais que sejam fenotipicamente iguais. Como assim, professor? Eu vou saber se são fenotipicamente iguais. Você olha se o quadradinho e o círculo estão pintados ou em branco. Então, indica que se os dois estiverem em branco ou os dois pintados, indica que são fenotipicamente iguais. Analise se aquele casal tem algum descendente com um fenótipo diferente deles. Isso aí já mata, né, 80% da questão, porque você vai levar para o casal que eles são indivíduos heterozigóticos. E a partir daí você pode chegar à conclusão se a anomalia ela é uma anomalia dominante ou ela é uma anomalia recessiva. O que vai possibilitar você, aluno, a identificar a carga genética de todos os indivíduos que estão presentes lá naquela família ou naquela representação em forma de heredograma. Grupos sanguíneos. Mas tu tem uma dúvida, várias dúvidas sobre grupos sanguíneos. Pode ficar à vontade. Não, você vai falando e eu vou lembrando. Vamos lá. Os grupos sanguíneos, é importante destacar dois grupos. Né? O sistema ABO, na verdade, dois sistemas. Perdão, o sistema ABO e o sistema relacionado ao fator RH. O sistema ABO, ele cobra muito a questão de transfusão, né? Saber se aquele paciente que está ali precisando de transfusão sanguínea, quantos litros de sangue estão à disposição dele. Né? E aí é importante lembrar quais são os doadores universais e quem são os receptores universais. Quais são os receptores universais? São aqueles grupos sanguíneos que não apresentam anticorpos, né, ou aglutinina, para combater aquele sangue que vai ser introduzido no interior do organismo. Certo? Então, voltado aí a essa linha de raciocínio, nós temos o grupo sanguíneo do sistema ABO, né? Do grupo sanguíneo AB. O grupo sanguíneo AB ele é considerado o receptor universal exatamente por não apresentar em sua composição fisiológica os anticorpos que vão combater o A e o B. Então, ele é considerado o receptor universal. Em contrapartida, nós temos o grupo sanguíneo que, ao ser introduzido no organismo, ele não vai levar nenhuma partícula estranha ao ponto de ser rejeitado por quem vai receber. Né? E aí, nesse caso, nós temos o grupo sanguíneo do tipo O. Então, o AB ele é considerado o grupo sanguíneo
chamado de receptor universal, e o grupo sanguíneo O é considerado o doador universal. Tá, a minha pergunta, que é uma dúvida que eu tenho lá de casa, na minha casa. Eu tenho 2 irmãs e eu e minha irmã do meio, eu sou a mais nova, eu e minha irmã do meio somos O. Eu sou O positivo e minha irmã do meio é O negativo. E aí minha irmã ou é B ou é AB. Só que aí, das vezes que eu fui estudar, né, grupos sanguíneos, eu aprendi que O sempre é dominante. Tipo assim, se tem um O na jogada, na história, todo mundo vai ser O. E aí eu fiquei um pouco confusa. Eu fiquei, oxente, como é que pode? Então não era pra todo mundo ser O? Vamos lá. Agora eu não lembro se ela é AB ou só B. Vamos lá. Inclusive reza a lenda, né, que uma menina, ela descobriu em uma aula de genética voltada para grupo sanguíneo que ela não era filha do casal que a criava. É por isso que eu não quis levar a questão, que eu fiquei com medo de descobrir uma adoção. Brincadeira. Longe de mim chegar a uma situação parecida com esta, né? Mas assim, em relação à genética, né, é exatamente o contrário. O grupo sanguíneo O, ele é manifestado por 2 genes. Na verdade, é manifestado por um gene que ele é recessivo em relação ao gene A e ao gene B, né? E o indivíduo do grupo sanguíneo O, ele só manifesta aquela tipagem sanguínea se ele tiver a presença desses 2 alelos que, por convenção, nós chamamos de I pequeno. Então, todo indivíduo que tenha grupo sanguíneo O, ele é I pequeno. Mas, professor, meu pai é A e minha mãe é B. Como é que rolou isso? Como é que rolou isso aí? Vamos lá. Quando eu digo que o grupo sanguíneo O ele é recessivo, eu estou querendo dizer que para o grupo sanguíneo O se manifestar, se faz necessária a presença dos 2 alelos, I pequeno. Se tiver um IA grande e um I pequeno, o indivíduo é grupo sanguíneo A. Se ele tiver a mãe, a mulher, a esposa, enfim, se tiver o IB grande e o I pequeno, ela é grupo sanguíneo B. Mas os 2 têm o I pequeno. Então vai dar O. Uma hora vai dar O. Em algum momento, né, de forma extremamente aleatória, em que os gametas serão formados. E além da formação aleatória, as combinações em que esses gametas vão apresentar também é extremamente aleatória, né? Que vai ocasionar o aparecimento dessa variação de tipagem sanguínea relacionada ao sistema ABO. E a lenda que eu falei aqui, né? É o que é que não pode acontecer jamais. Espero que não seja... Nervosa, vai. Vamos aí, vamos ver a revelação. O que é que não pode acontecer jamais, caro aluno? Pais AB, isso tanto faz a mãe ou pai AB, nunca, por hipótese alguma, se o cruzamento ele é de forma natural, podem ter descendentes tipo O. Então já descobri que meu pai e minha mãe não têm AB. Não, nenhum dos 2 pode ser AB, levando em consideração que suas irmãs são um grupo sanguíneo O. Tá. Não pode. Outra via de regra que nós temos é que pais... Então, se tem um pai ou a mãe AB, não pode ter O de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou perguntar qual é o sangue de pai e mãe, mas eu acho que não tem AB, não. Eu não vou nem dizer pra você me informar depois, porque eu tenho certeza que tá tudo Não, normal. tá tudo tranquilo. Eu acho que um é O e o outro é B. Pronto. E a minha irmã mais velha é B e eu e minha irmã do meio O. Pois é. Desvendamos o mistério. Aí, quem tem tipagem sanguínea O, tanto o pai quanto a mãe, ou um ou o outro, né? Não pode ter filho do tipo AB nunca. Né? Não pode ter filho do tipo AB nunca. O que mais chama atenção na cabecinha dos alunos, principalmente quando vão ver esse tema pela primeira vez, é exatamente isso. Professor, como é que minha mãe é A, meu pai é B e eu sou O? Ou então, eu sou AB. É porque existe no genótipo, que é o genoma, né, o conjunto de genes do pai e da mãe, para manifestar essas tipagens sanguíneas, a presença do I pequeno. Ele não manifesta a sua característica porque ele está ali sendo dominado, vamos colocar esse dominado entre aspas, né? Porque na genética essa questão é bastante interessante ser discutido ao pé da letra. Mas o grupo, o gene IA, ele impede a manifestação do Izinho. Assim como o IB impede a manifestação do I pequeno. Então, é possível mãe A, pai B, ter filho O. É possível mãe A, pai B, ter filho B, ter tipo O, ter tipo A e ter tipo AB.
Entendi. É impossível. Você acabou de tirar uma grande dúvida, porque eu comecei a estudar e fiquei, não quero olhar, porque eu sei dessa história da menina da aula. Essa história é bem famosa, essa lenda é bem famosa. Reza a lenda. E outra questão está relacionada ao fator RH. Né? Que é interessante, aluno, destacar que o fator RH ele é completamente independente do sistema ABO. Né? O indivíduo ele pode ter sangue tipo A positivo, A negativo. Isso está relacionado à presença de uma proteína que foi encontrado em um primata, né, em uma macaca do gênero Rhesus. Esse nome Rhesus tem as iniciais RH. E aí eles passaram, né, a denominar essa proteína de proteína RH. Ou fator RH. E aí, em genética, a abordagem é mais em cima desses pontos, né? Ou teve um outro dia que não é comum, mas é possível. O Enem ele trouxe a questão do heredograma, trabalhando herança ligada ao sexo. Né? E aí é interessante que o aluno ele remeta às aulas de biologia. Né? Faz muito tempo que essa questão caiu, possível cair novamente. E vocês vejam as características que fazem uma herança ligada ao sexo ser dominante, né? Uma herança ligada ao sexo ser recessiva. E aí entra aquela questão da hemofilia, entra aquela questão do daltonismo, e que é possível também cobrar, né, para que você possa identificar se aquela doença, se aquela característica, se aquele análise que está sendo feito se refere a um gene ligado ao sexo, se é uma característica dominante ou recessiva. Tem um outro ponto que diz uma herança restrita ao sexo. Né? Você, aluno, deve saber que existem 2 cromossomos sexuais. Na espécie humana, são denominados de X e de Y. Né? E quando a herança está ligada ao cromossomo X, nós a definimos como herança ligada ao sexo. Né? E quando ela está ligada ao cromossomo Y, pense comigo, homens têm o Y, a mulher não. Então aquela herança ela está restrita ao sexo masculino. Então ela é considerada herança restrita ao sexo. Genética, fechamos genética. Evolução. Vamos lá, gente, sobre evolução. Cladogramas. Nossa, cladogramas. Com as melhores, só as melhores. Cladogramas são gráficos que representam de uma forma bem mais simplificada aquela árvore genealógica que nós fazíamos. Né? Qual é o principal objetivo de um cladograma? Representar uma filogenia. E o que seria essa filogenia? Representar o que eles chamam de ancestralidade. E nessa ancestralidade é onde está o leque de cobranças que o Enem ele pode vir a cobrar de vocês. Né? Ele pode pegar indivíduos contemporâneos, né? Espécies contemporâneas, para ser mais preciso, e dali ele explorar o ano em que veio o seu ancestral. É comum ele cobrar, na linha do tempo, qual daquelas espécies está mais próxima de seu ancestral. É importante ele cobrar também, né, o que possibilitou aquele processo de formação de novas espécies. É importante apenas lembrar para o aluno o seguinte, que das espécies contemporâneas não existe nenhum ancestral ainda vivo. Né? Não existe nenhum ancestral ainda vivo. Daí a dificuldade de estudar a questão da filogenia, a questão da evolução das espécies, porque não há um registro, não há uma foto, não há um vídeo de um mamute. Né? O que se tem são evidências evolutivas, né, que nada mais passam que características que vão estar presentes à disposição do cientista, que pode fazer com que eles venham aceitar ou venham negar determinadas possibilidades. Né? E entre essas evidências evolutivas, nós temos um bastante comum ao aluno, bastante conhecido, né, que são os fósseis. Mas só que, se a gente analisar um fóssil de uma borboleta e um fóssil do morcego, o que é que nós vamos analisar ali naquele fóssil? A sua morfologia. E é possível, né, que aquela análise, você ou quem vai analisar a priori, que não tem um conhecimento mais detalhado sobre o tema, entenda que a borboleta o morcego? A borboleta e o morcego, eles estejam bem mais aparentados do que o morcego com a espécie humana. Sim.
Porque está sendo analisado ali a morfologia, que é a marca, né? Que foi o que aconteceu quando esses animais foram soterrados, principalmente por rochas sedimentares, se livraram do processo de decomposição, foram lentamente sendo substituídos por minérios presentes na região. E aí deixou uma marca, que nós vamos chamar de fósseis. Então, essa é uma das evidências. Né? Existe uma outra evidência que está relacionada aí à análise molecular. Por exemplo, o que é que faz todos os seres vivos terem material genético? O que é que faz todos os seres vivos terem DNA? Né? Até os vírus, aí entra um dilema se ele é ou não é considerado ser vivo, que aí a gente vai empurrar isso aí um pouquinho mais para frente. Mas o que é, gente? O que é que faz você acreditar que você traz algo de seu pai? O que é que faz acreditar que você traz algo de seu avô? Então, nessa linha de raciocínio, fica a pergunta: o que é que faz com que todos os seres vivos tenham uma molécula orgânica em comum? Em especial, a molécula de DNA. Né? Então, isso aí define o que a filogenia defende hoje, que é dito como todos os indivíduos apresentam um ancestral em comum. Então, qual é o papel da evolução, né, desse cladograma? É fazer com que você avalie qual ancestral está mais próximo dos indivíduos que estão sendo... que estão expostos lá, né? Expostos lá, exatamente. Entendi. Professor, a gente tá se encaminhando pro fim do nosso podcast, mas pena. Antes, pois é, e eu tava bem assim, porque das ciências de natureza, eu já falei nos outros podcasts, biologia é que eu mais gosto, por isso que eu tava maravilhoso. Bem concentrada mesmo. Aí eu tenho uma dúvida, pra gente encerrar, pra você responder minha dúvida. É sobre sangue? Não, eu já tirei a dúvida do sangue, tá tudo certo lá em casa. Tá certo. É verdade que existem cobras que ficam grávidas? Olha, a respeito dos répteis, de um modo em geral, né, o que é que acontece? A questão de elas se reproduzirem como qualquer outro tipo de ser vivo. Né? E aí, para elas ficarem grávidas, o que é que elas vão ter que desenvolver? Ovos. Sim. Né? A questão de gravidez, o que é que a gente vai imaginar? Que existe uma placenta? Sim. Né? Que a gente vai imaginar que existe um cordão umbilical? Então, a gravidez é uma parte restrita a determinado grupo de seres vivos, mas que quando a gente fala em reprodução, aí a gente pode dizer que todos os seres vivos engravidam, né? Não, mas tipo assim, porque a gente tava debatendo isso com os meus amigos, que a gente foi ver um negócio, aí eu fiquei, será que é fake news? Será que não é? De ver tipo assim, como se ela fosse um mamífero, mas a cobra é um réptil. Como é que, assim, barriguinha, como é isso? Mas aí elas vão ter a capacidade de expulsar os ovos. Né? No caso, elas fazem a barriguinha, isso, só que na verdade, ao invés de ser a placenta, é o ovo dentro. Que vai ter a questão principalmente a parte nutritiva, que está voltada no vitelo, né? E é naquele vitelo onde eles vão ter a capacidade de nutrir o embrião, para que quando ele ficar de uma forma mais desenvolvida, aquele ovo ele venha eclodir e originar novos animais. Gente, cobra é um negócio muito... Que doido. Eu prefiro que elas estejam bem distantes de mim. Você tem medo de cobra? Maria, se eu for no carro passar por cima de um, ainda levanta os pés. Mas professor, depois de tudo, eu acho que tenho mais medo de sapos, mas aí é... Eu sei que eles são inofensivos. Eu ainda vou mais além. Levanta a mão aí você de casa, quem já viu alguém morto por um sapo? Ninguém. Levanta a mão aí de casa quem já viu alguém morto por uma dengue. Cobra. Pela dengue, sim. Então, minha esposa, quando eu falo isso, ela fica... Se eu pudesse, eu botava um sapo na cabeceira de minha cama. Ai, que horror. Porque uma das coisas que eu mais tenho medo quando eu estou dentro de casa é a presença de mosquitos. De mosquitos. Nossa, você acabou de fazer eu refletir muito sobre... Reveja, mas é porque vale sapo é uma coisa... É isso. Mas eu vou começar a pensar mais sobre o medo que eu deveria ter de mosquitos. Pois é. Então o impacto é bem mais... Não, mas eu não quero que eles morram. Eu só não quero perto de mim. Eu não quero perto de mim. André, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada por participar do Nota 10, do nosso podcast Nota 1000, por estar fazendo esse apanhado, essa revisão, né, pra gente que vai fazer a próxima prova de Ciências da Natureza, e também por ter tirado as minhas dúvidas pessoais. Foi um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, né? Como eu já disse, eu estarei sempre à disposição. Colégio Menino Deus, parceria do projeto desde a sua gênese. Sempre estamos juntos, sempre estamos caminhando juntos e faço muito gosto por esse momento. E queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço. Vai mandar um alô! Vai mandar um alô! Para os nossos alunos, né, que vão fazer o Enem, seja eles
por experiência, sejam eles já decidindo, né, o seu futuro. Em especial os alunos aí da 2ª série, né? Vitor, Cauã, né? A presença aí, inclusive em loco, né, com a gente, Arthur Trigueiro, Christian, Máspolo, enfim. Abraço e até a próxima. Eu espero que os alunos estejam recebendo o alô do professor André, também acompanhando as nossas aulas no Nota 10, através das multiplataformas da TCM e no nosso Instagram também, viu? Eu quero todos os alunos que o professor citou aqui seguindo o nosso @Nota10TCM. Professor, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Para você que nos acompanha, continue aí seguindo a gente, se preparando para o Enem 2023, porque ainda tem muito conteúdo bacana para a gente acompanhar. Tchau, tchau. Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.